Os demônios geralmente eram excelentes em persuasão. Suas línguas afiadas pareciam estar cobertas de mel e veneno, até capazes de convencer o mais puro dos paladinos. Baal-Zephon era evidentemente ainda mais brilhante que o normal. Embora ele não tivesse dito nada e apenas bufasse, ainda assim contava muita coisa a Leylin. Pense nisso. Aslok tem sido tão ganancioso, invejoso e tolo para impedir que todos os seus subalternos avancem. Em comparação, Lord Baal-Zephon é benevolente, generoso e bondoso. A resposta não é óbvia. Tais eram os pensamentos que Leylin deveria ser tentado. Pior ainda, os demônios já tinham um ódio arraigado por seus superiores. Seria estranho se Leylin não fosse afetada. Meu senhor quer dizer, você quer que eu comece uma rebelião? A voz de Leylin era tão rouca quanto um andarilho prestes a morrer de sede no deserto. Verdade seja dita, ele planejou ficar do lado do escuro 8 de qualquer maneira e ver o que o Supremo dos 9 Infernos estava aprontando. Inesperadamente, Baal-Zephon chegou até ele sozinho. Não, não. Isso é apenas uma insurreição, uma luta contra a injustiça. Baal-Zephon girou os dedos. Acredite em mim. Uma vez que você se juntar a nós, Lord Asmodeus definitivamente lhe dará uma posição adequada. Ou ele poderia pessoalmente supervisionar sua promoção. Tornar-se um pit ladrão definitivamente não será apenas um sonho. Enquanto Asmodeus era apenas o supremo dos 9 infernos, seu título ainda era muito útil. Além disso, seu poder ainda era maior do que o dos 8 arquidíopes restantes. Senhor Asmodeus, a voz de Leylin tremeu e seus olhos brilharam com fervor e um olhar firme. Nesse caso, ofereço minha lealdade a você, Lord Baal-Zephon. No exato momento em que Leylin declarou sua fidelidade, de repente sentiu a descida da força de origem de Baator. Transformou-se em uma ligação poderosa, preparada para imprimir um meio de comunicação entre os dois. Foi extremamente difícil para um diabo desistir de um contrato. É claro que brincar com jogos de palavras maliciosos era uma tática comum. Diabos não caluniam aqueles que tiveram sucesso em enganar os outros, em vez de ridicularizar os perdedores por serem estúpidos. Boa! Assine este contrato e aceitarei sua lealdade. Baal-Zephon estava obviamente preparado e um contrato verificado pela força de origem apareceu na frente de Leylin. A fosforescência verde brilhou no papel de pergaminho amarelado, formando um grande número de condições. Ainda assim, isso foi conciso para um demônio. Deste aspecto, Baal-Zephon parecia bastante sincero e não havia feito nenhuma armadilha na escolha das palavras. Um demônio só pode ser leal a um superior. Uma vez que 2 juramentos de lealdade são jurados, a próxima promoção se tornará caótica. Uma escolha terá que ser feita entre os dois, e um precisa ser eliminado. Leylin riu para dentro. Se ele fosse realmente leiciano, ele não teria como escolher agora. Enquanto Baal-Zephon fazia as coisas parecerem agradáveis, ele poderia muito bem se tornar hostil imediatamente se Leylin tivesse alguma ideia de rejeitá-lo. Infelizmente, a pessoa que Baal-Zephon estava enfrentando agora era Leylin. Leylin, que com sua autoridade de um Ardevil, o superou muito. Um contrato tão frouxo. Lord Baal-Zephon, sua tolerância e benevolência são bem conhecidas mesmo no plano material principal. O demônio cornudo agora parecia tão emotivo que não conseguia se controlar, tremendo ao estender a mão direita. Aí, Chip, comece a interferência. Leylin comandou em segredo. Bip. Missão estabelecida. A autoridade do host excede em muito o alvo, diminuindo o sentido da força de origem do alvo. Interferência em andamento, o AI Chip entoou lealmente. No momento em que o dedo de Leylin tocou o pedaço de pergaminho de papel, talvez em 1/1000 de segundo, ocorreu uma mudança surpreendente. Outro pedaço de pergaminho que parecia exatamente o mesmo apareceu, substituindo o conteúdo do contrato original. Ainda era uma promessa de lealdade, mas a punição era muito mais severa. O mestre e o criado haviam mudado de lugar, e Baal-Zephon prometeria agora sua lealdade a Leylin. Dado que Leylin excedia em muito Baal-Zephon em autoridade, o diabo não notou nada de errado com o contrato. Baal-Zephon também podia sentir um fio de lealdade desse leiciano. Uma autoridade que superou a de Baal-Zephon,
bem como as poderosas habilidades do AI-Chip, permitiu que um substituto substituísse o original em um instante, completando um feito magnífico nos 9 infernos. O que o AI-Chip formou-se imediatamente escondido no pergaminho original, e tudo que Baal Zephon viu foi o diabo com chifres assinando seu nome com o dedo indicador direito. Boa! Você fez a escolha certa! Baal Zephon assentiu com satisfação. Depois de sentir o fio de lealdade feito de força de origem, ele olhou para o papel manteiga. Não houve alterações na fosforescência verde das letras, exceto pela assinatura no canto inferior direito. Estranho, por que de repente eu senti medo? Baal Zephon balançou a cabeça e jogou esse pensamento para fora de sua mente. Depois de averiguar que esse era o contrato que ele havia criado, ele entrou em seu nome na posição de superior. Um nome verdadeiro vermelho sangue se formou no papel e rapidamente se queimou. Uma marca verde fosforescente desapareceu em cada um dos peitos de Leylin e Baal Zephon. Bip! Contrato de fidelidade obtido. Alvo: Baal Zephon do Escuro 8. Nota: a Target assinou um contrato com um outro superior. Se as ordens do anfitrião colidirem com as de Osmodeus, há 50% de chance de que Baal Zephon te cresça confuso. Boa! Continue encobrindo. Leylin agora se tornará superior a Baal Zephon e, como arquidéfilo, era fácil para ele cobrir uma parte de seus sentidos. Baal Zephon obteve um fio simulado de lealdade e ficou extremamente satisfeito. Muito bom! Diga-me, Leiciano, por que você está aqui em Avernus? Os superiores eram o que os demônios mais temiam. Baal Zephon agora acreditava que ele tinha controle total sobre o diabo na frente dele. Se não fosse por esse diabo por ainda ter seus usos, ele teria abandonado há muito tempo sua falsa pretensão e o interrogado apropriadamente. Essa mudança repentina fez com que Leiciano sentisse uma sensação de mau presságio. Eu obtive uma ordem do Lord Aslock para procurar por... A voz de Leylin mostrou seu medo, e ele se encolheu de volta. Procurar por quê? Fique claro. Você quer que eu o rebaixe para o mais humilde no perigo? A respiração de Baal Zephon começou a ficar áspera, e Leylin podia sentir as intensas emoções em sua mente. Leylin fingiu não conseguir olhar para Baal Zephon, cerrando os dentes enquanto dizia: Aslock ordenou que eu procurasse todos os vestígios do Ardevil de Dis, Beelzebu. Beelzebu? Ele realmente desapareceu? Baal Zephon agarrou o braço de Leylin, os olhos brilhando. Sim. Até mesmo Lord Aslock não tem nenhuma notícia sobre ele. Leylin agora parecia estar com medo de estúpido. Então a informação estava certa. Um Ardevil desapareceu. Que coisa maravilhosa! Baal Zephon riu loucamente e finalmente se acalmou. Boa! Diga-me tudo o que sabe e não se segure, senão... Um bom tempo depois, um demônio com chifre saiu da torre de bronze, parecendo perdido. Entendo. Então Asmodeus finalmente não consegue mais aguentar, e ele quer agir? Leylin era na verdade o que planejava aqui. Ele deixou escapar uma grande quantidade de informações falsas agora, e Baal Zephon tinha baixado a guarda contra ele para revelar algumas informações também. Ele planeja que um dos Dark Eight assuma o senhorio e se torne um Ardevil? Leylin acariciou o queixo dele. Isso não parece ser algo que Asmodeus faria, mas essa é uma tentação tão grande que o Oito das Trevas não considera o perigo. Com base no que Baal Zephon havia revelado, Asmodeus finalmente resolveu cuidar dessa confusão e conseguir que um dos Dark Eight assumisse Dis. Mas a posição do Lorde do Inferno estava vazia há muito tempo. Aquele era um lugar vazio para ser um Ardevil de Baator, representando o auge do poder de Baator. Ele parecia depender dos méritos do Escuro 8, incluindo lidar com os demônios, expandir Avernus e assim por diante. Foi por isso que o Escuro 8 preparou uma armadilha sem hesitação, acabando com um exército de demônios. Os Pit Fiendes, deslumbrados com o senhorio, iriam atacar tudo para expandir os territórios de Avernus. Quando isso aconteceu, uma mera localização estratégica, a Cidadela de Bronze, não era tão importante. A fim de obter a aprovação e a ajuda de Tiamat, o Dark Eight não hesitou em desistir do lugar. Afinal, o dragão cromático ainda era um dos seus aliados,
e havia muitos outros lugares no primeiro inferno que eles poderiam atacar. A armadilha na Cidadela de Bronze seria a última vez que o Escuro 8 trabalhava em conjunto. Em seguida, eles iriam sozinhos, na esperança de obter méritos suficientes para serem reconhecidos por Asmodeus. Todos eles queriam se tornar o Arquidério de Dis. Infelizmente, esta é apenas uma armadilha enorme. Sem a autoridade sendo transferida e agora que eles não podem se apossar de Beelzebul, Asmodeus os nomeando para o posto realmente faria alguma coisa?